Se você acha que a ditadura militar no Brasil foi só repressão, segura essa. A gente vai falar do cara que assinou o terror no país, mas que também viu a economia explodir. O nome dele? Arthur da Costa e Silva. Ele era marechal, gaúcho e pegou a faixa presidencial como o segundo militar no comando. Mas o governo dele foi um divisor de águas. Prepare-se para entender o marechal, que foi o pai da repressão e o arquiteto do crescimento na ditadura. Costa e Silva, o marechal que criou o terror e o milagre econômico da ditadura. Costa e Silva assume em março de 1967, depois de uma eleição que não foi lá muito democrática, né? O presidente Costa e Silva presta o solene juramento nos termos da Constituição, prometendo respeitá-la, promover o bem-estar do Brasil, defender a sua integridade e soberania. Ele foi o único candidato em 1966. A vitória dele foi mais um resultado de um movimento interno dos militares que queriam o aparelho de repressão funcionando a todo vapor. Muita gente olha para o governo anterior, do Castelo Branco, e pensa que foi um período mais light. Que nada. Estudos mostram que ele estava só montando a estrutura da repressão de um jeito discreto para não dar muito choque na sociedade. Curiosamente, quando o Costa e Silva foi eleito, uma parte da sociedade pensou: opa, agora vai liberalizar. Até ele mesmo falava em criar uma democracia autenticamente nossa. Paradoxalmente, o discurso suave preparava o terreno para o período mais duro da ditadura, culminando no AI-5. Costa e Silva mudou a rota em relação ao antecessor. Castelo Branco tinha uma política de arroxo, salário congelado, gastos do governo travados e crédito reduzido para tentar segurar a inflação. A inflação batia no salário do trabalhador, que sempre era reajustado abaixo do que deveria. O novo governo lançou uma política desenvolvimentista. A ideia era promover um crescimento mega rápido, quase um turbo na economia, parecido com o que rolou nos anos 50, mas com outra cabeça ideológica. Eles queriam estimular o consumo e injetar grana em investimento público. Essa política deu start no famoso milagre econômico de 1968 a 1973. A economia acelerou absurdamente e o PIB teve crescimentos gigantescos, tipo 11,2% em 1968. O sucesso, porém, tinha truque. Historiadores explicam que o milagre era uma mistura de repressão aos opositores, censura pesada para não ter crítica na mídia, subsídio do governo, entrada forte de empresas gringas e, claro, o controle centralizado de preços e salários para manter a mão de ferro. O preço desse milagre foi altíssimo. Concentração de renda radical, a desigualdade disparou e um endividamento público que começou a sair do controle. O governo Costa e Silva deu um start em empresas gigantes que existem até hoje. O grande destaque é a Embraer, a nossa empresa brasileira de aeronáutica, que nasceu para ser uma potência na indústria de aviões. Eles planejaram as obras monumentais que marcaram o milagre econômico. O principal é a Ponte Rio-Niterói, cujo projeto e início da construção rolou no governo dele, e por isso ela leva o nome dele, Ponte Presidente Costa e Silva. Para mostrar serviço, o governo lançou programas sociais grandes, como o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, que tinha a missão de tentar acabar com o analfabetismo no país. Também foi nesse período, em 1967, que o Brasil começou a planejar a entrada na energia nuclear, dando o pontapé inicial nas futuras usinas de Angra. A oposição não veio só da esquerda, mas de dentro da própria elite que apoiou o golpe. Políticos conservadores como Carlos Lacerda e Adhemar de Barros perceberam que o regime estava virando um monstro e decidiram pular do barco. Lacerda montou a Frente Ampla, um movimento que foi um choque. Ele uniu forças com seus antigos arqui-inimigos, os ex-presidentes Juscelino Kubitschek, JK, e João Goulart, Jango, todos caçados ou exilados pelos militares. O objetivo? Restaurar a democracia e forçar novas eleições presidenciais. A Frente Ampla funcionou como uma crítica política aberta ao governo Costa e Silva, mas a resposta do regime foi rápida e dura. Eles proibiram o movimento de funcionar em 1968. A rua pegou fogo com o movimento estudantil. O grande estopim foi em março de 1968, quando o estudante Edson Luiz foi assassinado pela polícia durante um pequeno protesto no Rio de Janeiro. A comoção foi gigantesca. O velório dele se transformou em um ato público que mobilizou milhares de pessoas. O caixão virou um símbolo de revolta. A partir daí, rolaram protestos colossais pelo país. O auge foi a passeata dos 100 mil em 26 de junho de 1968 no Rio. Artistas, intelectuais e estudantes lado a lado, em um dos maiores atos contra a ditadura. A resposta governamental foi um aumento brutal na repressão. Em julho, proibiram qualquer protesto. E em agosto, invadiram a Universidade de Brasília, UNB, prendendo e reprimindo quem estava lá.
O movimento operário também se levantou contra o arroxo salarial. Em abril de 1968, a greve de Contagem, Minas Gerais, pegou o governo de surpresa. Eles até conseguiram negociar um reajuste de 10%, mas a cidade foi ocupada e as lideranças foram presas. 3 meses depois, a greve em Osasco, São Paulo, foi o ponto de não retorno. O governo não aceitou negociar e a repressão foi totalmente violenta. A cidade foi militarmente ocupada. Centenas de trabalhadores foram presos e os líderes precisaram se esconder na clandestinidade. Essa repressão fez o movimento operário sumir por quase uma década. O regime estava perdendo a mão politicamente. O estopim final para o AI-5 foi quando o deputado Márcio Moreira Alves criticou abertamente as Forças Armadas, chamando o exército de valha-couto de torturadores. O governo exigiu que a Câmara dos Deputados punisse o deputado, mas os parlamentares votaram contra o pedido do governo por uma margem clara, 216 a 141. Essa derrota mostrou aos militares que eles não tinham mais controle total sobre o Congresso. Para não perder a guerra política e diante do crescimento da oposição nas ruas, a cúpula militar decidiu que era hora de acabar com qualquer limite legal ao seu poder. O Ato Institucional número 5, AI-5, foi decretado em 13 de dezembro de 1968, após uma reunião de líderes militares, conhecida como Missa Negra. O AI-5 foi um instrumento de medo definitivo. Ele deu ao presidente vários poderes, como fechar o Congresso Nacional, que aconteceu logo depois, cassar mandatos de qualquer parlamentar, ou seja, demitir políticos, suspender os direitos políticos de qualquer cidadão, tirar a voz e a capacidade de participar da política. E o ponto mais cruel, suspender o habeas corpus para crimes políticos. Isso significava que alguém suspeito de ser inimigo do regime podia ser preso, torturado ou sumir, e a justiça não podia intervir para soltá-lo ou exigir que ele fosse apresentado. Historiadores definem o AI-5 como uma ferramenta de intimidação pelo medo que não tinha prazo para acabar. Foi o marco que consolidou a ditadura no seu período de maior repressão, censura e violência. O mandato de Arthur Costa e Silva estava planejado para ir até março de 1971, mas ele não conseguiu completar. O governo dele acabou abruptamente em março de 1969, menos de 2 anos após a posse. O motivo? O marechal sofreu um derrame cerebral que o incapacitou de vez. Ele foi afastado da presidência permanentemente, vindo a falecer poucos meses depois. A Constituição e as regras criadas pela própria ditadura previa que, em caso de vacância do cargo, o poder deveria ser passado para o vice-presidente, que naquele regime era o presidente do Senado. Como vice-presidente da República, Pedro Aleixo foi o último nesta condição a exercer a presidência do Senado Federal. No entanto, os militares não quiseram passar o poder para o civil legalmente previsto. Ignorando a Constituição, o alto comando militar deu um golpe dentro do golpe e formou uma junta militar provisória composta pelos 3 ministros militares, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Essa junta assumiu o poder e governou o país de março até outubro de 1969. O objetivo principal dessa junta era garantir que o próximo presidente fosse escolhido por eles e não por processos constitucionais. Em outubro de 1969, eles passaram o poder para o general Emílio Garrastazu Médici, que daria início à fase mais violenta da repressão e ao período de maior crescimento econômico do milagre. E esse será o assunto do nosso próximo vídeo. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, isso ajuda muito. Se ainda não se inscreveu no nosso canalzinho, se inscreva e ative o sininho para não perder os novos vídeos.